Vou colocar aqui. Pode compartilhar. Deixa eu pôr aqui para gravar. Pronto. Então, vamos lá. Pronto? Beleza. Deixa eu só minimizar aqui, que eu estou com a tela mais isso. Deixa eu deixar você aqui. Você faz a prece inicial? Sim, vamos lá. Então, vamos relaxando, acalmando os nossos pensamentos, serenando os nossos corações, nos conectando aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa de Manuel Bento, aos mentores do nosso grupo. Vamos pedindo que Jesus, nosso Mestre, esteja presente, e que possamos, mais uma vez, aprendermos os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Vamos pedindo também pela Luzia, que dará aula hoje, que ela tenha, que ela seja, que ela fique tranquila, e que corra tudo bem. E assim, vamos rezando a oração que Jesus nos ensinou quando na terra esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. É o capítulo 42 do livro Palavras de Vida Eterna, no serviço mediúnico. A diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico, no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ler toda a analisação, aí depois, no final, eu explico, tá bom? A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um, para o útil, pois que a cada um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos. E a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível
que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Aqui ele está falando a respeito de Paulo, tá? Ele era o amigo dos gentios. Como disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para as numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós, todos tarefeiros, encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho, do trabalho. Abstenhamos-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados. Porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então, aqui, essa harmonização, o que ela está querendo falar? Que cada um vem com um tipo de mediunidade. Deus deu para cada um tipo de mediunidade. Então, é a audição, é a vidência, a psicografia, psicofonia, cada um tem um tipo de mediunidade que a Lu vai explicar isso durante a aula, tá? Mas uns vieram por missão e outros vieram para poder... Ai, faltou a palavra agora. Lu, socorro. Uma é por missão e a outra é... Gente, faltou a palavra. Oh, meu pai. Para poder aprender. Assim. Né? Por quê? Porque, às vezes não. Todo mundo, em vidas passadas, em vidas anteriores, às vezes não deu valor a isso que Deus nos deu. Né? Então, o que acontece? Quando a gente reencarna novamente, ele dá esse dom para a gente. Todo mundo tem esse dom dentro de si. Às vezes, o dom está quietinho lá dentro, tá? Mas sempre tem alguém que tem uma intuição. Então, você fala, parece que eu ouvi alguém falar na minha orelha, né? Alguém falou comigo, né? Ou você sente uma premonição, você tem um medo, ou você fica alegre. Tudo isso é um dom que Deus nos deu. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber trabalhar com esses dons. E sempre trabalhar para o lado do bem. Né? Sempre, se a gente recebeu de Deus esses dons, a gente tem que saber trabalhar hoje, tá? Para o lado do bem, fazer o bem às pessoas. Né? Então, é isso o que está falando a harmonização de hoje. Certo? Alguém que tem alguma coisa alguma dúvida? Bate-papo não tem nada. Agora eu lembrei, é prova, Lu. Missão ou prova.
Gente, que horror. Bom, então vou sair do compartilhamento. Pronto. Beleza, deixa eu dar boa tarde para a Paula, para a Eni e para a Alexandra. Isso, boa tarde, pessoal. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Antes de eu compartilhar a aula, deixa eu explicar que hoje... Oi, Lucia. Oi, tudo bem, Eni? Oi, Eni. Tudo bem, Então, Débora? Tudo jóia. Então, hoje vai ter aquelas enquetes também, só que elas não vão estar no começo, vão estar no meio da aula, e aí vai ser aquela pegadinha, né, de quem deixa a câmera desligada e vai dar uma voltinha, e aí não vai saber onde é a hora da enquete. Esse vai ser o esqueminha, na verdade, do próximo ano, né? Então, não vai poder ficar o tempo todo com a câmera desligada, vai ter que manter em alguns momentos a câmera ativada, né, para poder realmente o educador conseguir comprovar que vocês estão assistindo a aula, tá? Mas pode manter, Michele, a câmera desligada. Não, eu só estou... Eu deixo desligado porque... Não, eu deixo desligado porque, como eu estou pelo celular, consome muitos dados, né, do celular. Mas eu estou aqui, eu estou ouvindo você. A Rosana, então, que está dentro do ônibus, eu vou começar a dar aula para o ônibus todo, pode desligar. Eu só estou avisando. Não, é que quando a pessoa, às vezes, no meio da enquete, a pessoa não responde, né? Aí você fala, pô, cadê? Né? Cadê a pessoa, né? Não, então a Paula colocou que ela vai ligar logo já, porque o carregador dela está longe. Não tem problema. Está com pouca bateria. Tem problema. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a aula. Estão vendo, né? Sim. Então, vamos lá. Então, a aula hoje é sobre pressentimentos e mediunidade. E aí a gente começa sempre com Jesus nos dizendo: e disse-lhe Jesus, vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Isso está no Evangelho de Mateus, versículo 19. Também está no Mateus, no Mateus, versículo 19, é capítulo 4. Lu, você clicou na tacinha? Oi? Você clicou porque está aparecendo os slides pequenininhos do lado. Para todos está aparecendo ou só para você? Ou é só para mim? Para mim também. Não, para mim também tá, para todos. Você não clicou no... Acho que você clicou num slide específico, acho que para compartilhar. Agora foi. Agora foi. Agora tá. Tá, agora tá. Sim. Beleza, valeu, obrigada. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que o Carlos mandou uma mensagem, vamos ver. É que ele está no trabalho ainda. Beleza. Então, vamos lá. Capítulo 9, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Então, é aquele planejamento espiritual que a gente já conversou, que é feito antes da gente encarnar. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Sabe aquela sensação que às vezes acontece com a gente? De parece que eu já vivi essa situação. Parece que isso já aconteceu comigo. Às vezes não acontece isso com vocês? Então, isso é essa lembrança que muitas vezes a gente tem de situações que a gente já viveu, né? Quem não tem pressentimentos? Todos os temos, encarnados e desencarnados.
E aí, na questão 522, o Kardec pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Será que é sempre um conselho, uma orientação, esse pressentimento? E aí os espíritos explicam. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto, tá? Então, geralmente, esse pressentimento, ele vem através do desejo do bem. Agora, se eu estou uma pessoa desequilibrada, estou com raiva, estou com ódio, estou com pensamentos ruins, vai vir intuições? Vai vir. Vão ser boas? Não. E eu consigo distinguir isso perfeitamente. Então, esse sentimento, essa vontade de fazer alguma coisa, se é boa, é porque é o pressentimento do espírito que está nos acompanhando e que é a nossa evolução. Se é uma atitude ruim, que vai vir uma intuição para eu fazer alguma coisa ruim, certamente você tem que mudar o seu foco. Os pressentimentos são conselhos dos espíritos que te amam. Eles sabem introduzir no livro da consciência a escrita de Deus para te ajudar nos caminhos da vida. Então, a gente sempre não pede ajuda para o espírito protetor. Se eu estou fazendo isso constantemente, ele está sempre próximo de mim. E aí eu estou com sempre os meus ouvidos abertos para eu receber essa orientação e esses pressentimentos que vão me ajudar no processo evolutivo. Despertando em teu coração os sentimentos mais nobres, carregados de amor e caridade. Os benfeitores espirituais aproveitam as oportunidades, intuindo nos encarnados os meios de melhor aprenderem o bem viver. Então, isso já foi o presente de Deus. Olha, você vai encarnar, mas você vai ter um amiguinho que vai ficar do teu lado, vai te orientar, vai estar sempre ali, enquanto você estiver aberto para receber. Na questão 523, Kardec pergunta: os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago, na incerteza, o que devemos fazer? Então, vai vir esse pressentimento. Aí você fica na dúvida: nossa, será que isso é meu mesmo? Ou eu estou sentindo uma orientação? E aí você fica na dúvida: o que fazer? E aí os espíritos explicam. Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer agora, numa situação difícil? Aí você tem duas opções, vem duas intuições. Qual é o caminho? Você está em dúvida. Relaxa, se acalma, faz uma prece, pede para Deus, para Jesus. Primeiro, sempre para Deus, para Jesus. E aí vai vir, na hora que você vai necessitar, o auxílio desejado. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas, frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. É nosso livre-arbítrio. E aí vem o comentário de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Olha que maravilha! Então, olha, vai vir aquela coisa que nem a Débora falou, parece que alguém está cantando no teu ouvido, está falando no teu ouvido. É uma coisa que vem dentro, que vem na mente de você, que surge de repente. Beleza, é uma coisa boa? Beleza. Eu estou aberto, eu estou recebendo. Mas aí não está vindo, eu não tô com os meus canais abertos. E o espírito protetor está do meu lado. Aí ele fala assim, bom, de um lado não deu, plano A não deu. Então, eu vou para o plano B. Qual é o plano B? O plano B é ir através de uma outra pessoa, de um familiar, de um amigo, de uma pessoa que, de repente, você encontrou, por acaso, vai vir aquela orientação que você precisa receber. Tá?
Aí vai depender de você, ou eu faço ou não, né? Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhe teriam poupado muitos dissabores se o houvesse escutado. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, eu não sei nem se eu contei nessa turma, se eu contei, vocês já me cortem. Eu estava voltando da aula de Pilates e eu estava vindo para casa. E eu estava descendo, vindo pelo caminho, e eu escutei, falei assim, cuidado que você vai cair. Eu estava andando devagar, mas aí eu fui descer uns degraus. Eu caí. Eu não parei, eu não refleti, eu falei, bom, peraí, me veio isso, presta atenção. Eu torci meu tornozelo, fiquei 3 meses com ele imobilizado, graças a Deus não precisei fazer cirurgia. E aí eu falei assim, tá vendo, Luzia? Burra, não ouviu? Você ouviu, por que você não prestou atenção? Atravessasse a rua, fizesse alguma coisa, veio a orientação. Por que você não ouviu? Porque eu achei que era meu, eu não achei que era dele, não achei que era a orientação. Então, eu falei, bom, isso me serviu, para mim, bastou, né? Então, agora eu estou sempre ligada em tudo, né? Então, vamos para a primeira enquete. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Sim. Tá? Então, a Sim. pergunta... Está vendo, Dé? Estou vendo. Então, a pergunta é a seguinte: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Aí tem 2 questões. Seguramente, pois nos aconselham, ou temos o livre-arbítrio e nunca interferem? Vamos respondendo aí, gente, por favor. Está caminhando. Faltam 2 pessoas responderem. Isso. Uma, falta uma só. Beleza, eu vou encerrar a enquete. Compartilhar resultados. Então, vamos lá. 8 pessoas colocaram que seguramente, pois nos aconselham. E uma pessoa colocou, temos o livre-arbítrio e nunca interferem. Então, vamos ver o que é que acontece. Vou fechar aqui. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Então, essa é a pergunta do Kardec, que eu me apoderei dela para colocar na nossa enquete. E aí os espíritos respondem, seguramente, pois que te aconselham. Então, a outra opção era se eles nunca interferem, né? Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, mas eles interferem. A decisão é minha, mas eles interferem. O final, quem vai decidir o que fazer sou eu, mas eles interferem. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? É a questão 525. Aí os espíritos respondem, sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Então, eles têm outras maneiras de agir, mas sempre dentro daquele critério que eles podem trabalhar. E aí vem o comentário de Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. A gente acha, eu pensei, que para eu não cair, tinha que vir alguém e falar assim, olha, toma cuidado no degrau. Mas não, veio de uma maneira sutil. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é, e eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Então, gente, esses pressentimentos, eles são sutis. Às vezes você vai achar que é alguma coisa que é você,
E não é uma intuição, são eles falando através da nossa consciência, tá? Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, caso você não consiga seguir aquela intuição só por você mesmo. Mas aí ele vai provocar uma situação para continuar te orientando. O que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Então, a outra pessoa vai ser intuída para passar por aquele lugar, para encontrar com você, para te fazer a mensagem, para te passar a orientação. Olha só a logística que ele tem que trabalhar, né? Chamarão sua atenção para determinado ponto e se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Isso é verdade. Eu mesmo sentindo esse pressentimento, a decisão de fazer ou não é minha. Então, eu vou ter sempre o meu livre-arbítrio, sim, mas eles vão se manifestar da maneira de intuição, da maneira do encontro de alguém nos falando, né? Ou de outra situação, às vezes uma música que você escuta que vai te levar a um determinado pensamento e vai gerar uma ação, e assim vai. Na questão 528, um homem mau, intencionado, dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Nossa, a gente escuta isso inúmeras vezes, né? Casos de pessoas que iam tomar o voo e não foram, pessoas que mudaram o trajeto de uma estrada e aquela deu engavetamento, e assim vai, né? Por muitas situações. E aí os espíritos falam, se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento de se desviar, de não pegar o voo, de ir por uma outra rua, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria. Então, se é o caso do tiro, e você está no trajeto dele, ele vai intuir o bandido para dar uma desviadinha para o tiro não pegar em você, porque não está no seu planejamento. Ou seja, não tem acaso. Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória. Então, ou seja, se ele é lançado, o espírito protetor ele não vai desviar a bala, ele vai desviar a mão de quem está lançando, não a bala. Deu para entender, gente? Isso aconteceu nas Torres Gêmeas, né? Oi? Muitas pessoas que estavam, quando aconteceu um acidente nas Torres Gêmeas, teve gente que perdeu a hora, teve gente que não conseguiu chegar a tempo. Então, e assim tantas outras situações, né, do dia a dia mesmo, né? Às vezes você se atrasa para pegar um ônibus e aquele ônibus quebrou, sofreu um acidente, ou seja, tem tantas circunstâncias que às vezes a gente nem fica sabendo do que o espírito protetor nos livrou, né? Isso mesmo. Andréia, você ia falar alguma coisa? Você ia perguntar? É que a minha internet tinha parado. Aí eu perdi um pedacinho. Então, tá bom. Então, vamos lá. Continuando os pressentimentos, na questão 529A, Kardec pergunta, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Então, você está aqui sentada numa boa, tem o espírito protetor está do teu lado, aí vem o outro para perturbar, será que eles vão discutir? Será que que acontece nesse embate? E aí o espírito explica, o que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, se o outro espírito inferior te induzir para uma ação,
você é intuído e não segue, e isso está no caminho porque você vai precisar passar por essa prova, a coisa segue, porque Deus está sempre no comando. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões. Quantas vezes a gente tem uma situação que a gente está trilhando tudo bonitinho e, de repente, acontece alguma coisa, a gente não sabe nem por quê, e faz com que a gente desvie, demore mais para concluir um objetivo. E aí eles explicam. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Será que é isso? E aí o Espírito explica. Eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência. Então, ou seja, eles estão ali, é permitido que aconteça isso, porque vai ser importante para eu desenvolver determinadas habilidades para a minha evolução. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Então, se eu sou uma pessoa paciente, ele veio para me irritar, ele não consegue. Então, eu passei pela prova da paciência e ele vai buscar outro espírito que ele vai conseguir perturbar. Então, a gente percebe que está sempre o nosso equilíbrio, a nossa vibração, a nossa harmonização, sempre estando num patamar equilibrado para a gente não receber as influências desses espíritos. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Então, tem uma situação que são eles que vão nos induzindo, que a gente permite. E outras vezes nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio, fazemos as coisas erradas e a culpa é nossa, não podemos dar culpa para nenhum obsessor, né? Porque a situação está muito ruim, a gente fala, eu estou cheio de obsessor. Mas é porque eu perdi o emprego, mas eu faltava, eu não entregava o trabalho, eu respondia para o chefe. Então, a culpa é minha, não é do espírito. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude de teu descuido do que por culpa dos espíritos. A gente também não pode culpar eles de tudo, né? Oi? A gente não pode culpá-los de tudo. Lógico que não. Na questão 531, o Kardec pergunta: o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Isso a gente já viu em outros, né? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, vocês vão falar, nossa, mas Deus permite que ele vá ficar me perturbando? Sim, ele está te perturbando por quê? Não foi você que causou o mal-estar nele lá atrás? Então, ele veio, ele precisaria evoluir. Mas se ele encontra você equilibrado, se ele encontra você harmonizado, que você reza pelos seus inimigos, aquela mudança de atitude sua vai acabar ajudando ele no seu processo. Porque ele vai falar, poxa, essa pessoa que me fez tão mal agora nem parece a mesma pessoa. Então, isso também vai ajudar no processo evolutivo desse espírito que está tentando te prejudicar pelo fato dele não ter te perdoado, né? E ele veio e está querendo te culpar por alguma coisa do passado. Mas você está em outra, né? Você está conseguindo evoluir. Então, ele fica junto com você, não consegue te perturbar e você acaba até auxiliando. Na questão 531A, pode-se pôr termo a isso e por que meio? Então, vamos ver como é que Kardec pergunta para o espírito como é que ele pode ajudar nessa questão de obsessão. Sim, pode-se orar por eles e, ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. É o que eu estava explicando antes. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. É a mesma coisa com os zombeteiros. Eles vão ficar tentando te perturbar e nada, e você não entra na deles. Aí eles
vão partir para outra, eles vão embora. E aí vem o comentário do Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra. Então, eles continuam a nos perseguir, porque eles estão evoluindo também, e às vezes eles não conseguem ser orientados no caminho do bem, e eles vêm para conseguir nos perturbar. E que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então, se aquele espírito não conseguiu entender, enquanto ele estava no plano espiritual, que era para perdoar, e ele não conseguiu entender, ele então continua preso ainda aqui no plano terrestre, perturbando aqueles que ele julga seus inimigos. Mas quando você reza por eles, quando você pede perdão para os seus inimigos desencarnados, que às vezes muitas vezes você não sabe, a maioria das vezes, na verdade, você não sabe o que você fez em vidas passadas. Então, que você peça perdão por todas aquelas situações que você magoou, puxou o tapete de outras pessoas, que feriu, que matou, que roubou. Peça perdão, porque a gente tem que lembrar que essa é a nossa melhor encarnação. Nós fomos espíritos inferiores, nós fomos criminosos. Então, se agora não somos, evoluímos, mas deixamos contas a pagar. Então, é importante que a gente peça perdão para poder auxiliar esses espíritos comprometidos conosco. Na questão 532, os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Olha aí você querendo ganhar conversa com o seu mentor, falar assim, olha, vou jogar na cena, será que você me ajuda aí me intui os números? Será que isso aí vai dar certo? Então, vamos ver. Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, não adianta pedir intuição para número da Mega Sena, gente. Desculpa aí se alguém estava querendo, não vai dar certo. Agora, se a gente pedir para ele nos ajudar a ter a resignação, a paciência, durante uma dificuldade financeira, durante uma doença, durante uma discussão, um atrito em família, isso vai vir com certeza, te dando mais paciência, te dando mais resignação, te dando mais força para você superar essas dificuldades que realmente são as mais difíceis mesmo. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou, pelo menos, atenuá-los. Então, a gente tem o comando da nossa vida. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é, sobretudo, por meio dela que os espíritos vos socorrem. Então, aquilo que as pessoas falam assim, Deus vai me ajudar. Aí você fica sentado, esperando Deus te ajudar. Aí a coisa não vem. Eu falei assim, não vai vir. Aí você fala, mas Deus não vai me ajudar? Vai, levanta e vai atrás, que aí o caminho se abre. Não fique esperando, porque Deus não vai te dar se você não trabalhar. Ele continua criando, processo de criação, ele não parou. E por que nós achamos que podemos parar e esperar? Só venha a nós o vosso reino. Não funciona. Sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem, senão, aos que sabem assistir-se a si mesmos. E é esse o significado das palavras. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, vou atrás, aí a coisa surge. Eu vou bater, eu vou procurar e vai abrir. É essa a questão. É isso que a gente tem que entender, que são a ajuda divina, a ajuda da providência. É quando eu saio à luta de resolver o meu problema financeiro, de eu resolver meu trabalho, de eu resolver uma situação, de eu resolver uma doença, porque não adianta ficar tomando água fluidificada se você está com problema de estômago sério. A água fluidificada vai te ajudar? Vai. Mas você tem que ir no médico. O médico vai te ajudar. Então, que você peça ajuda para você conseguir ser orientada para receber um bom médico, que tem um bom médico para te ajudar. Porque se
a água fluidificada servisse para tudo, não precisaria médico. E a medicina é tudo as intuições do plano espiritual, dos espíritos evoluídos, que intuem para a medicina evoluir. Então, a gente tem que aproveitar. Na questão 533, podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Eu me adiantei, né? Às vezes como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Então, às vezes, a riqueza é uma prova que está no nosso caminho, que pode aparecer na nossa frente uma fortuna de um parente que desencanou e te deixou de herança, pode você fazer um jogo e você ser sorteado. Pode acontecer? Pode, mas a gente não pode esquecer que a prova é que a riqueza é uma das provas mais difíceis que tem para você superar. Porque quanto mais você tem que distribuir, proporcionar oportunidades para outra pessoa. Não é para você pegar o seu dinheiro e ficar distribuindo para todo mundo. Não é isso. Mas é proporcionar que as outras pessoas consigam ter também. Então, se eu tenho muito, então eu vou começar a implementar, eu vou fazer uma indústria, eu vou abrir uma loja, eu vou montar um comércio, e aí eu estou gerando oportunidade para outras pessoas trabalharem, para outras pessoas também. Agora, se eu fico só colocando na poupança, colocando na bolsa de valores, só para enriquecer, essa prova você não vai passar, porque você não está fazendo com que outros se aproveitem daquela facilidade que você está tendo. Na 533A, são os bons ou maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção, mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, pode ser que a fortuna venha por uma má influência, por uma má intenção, mas aí cabe a mim. Então, se eu sei o que é certo fazer, tudo bem que pode vir por uma má intenção. Se eu vou fazer o bem com aquilo que eu estou recebendo, perfeito. Na 535, quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Será? Agradecei, sobretudo, a Deus. Quem foi que determinou aquele espírito protetor para o nosso lado? Foi Deus, então é para ele que a gente tem que agradecer. Sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. A gente não pode esquecer que esses espíritos protetores, eles também estão evoluindo. Foi também para eles um presente eles nos acompanharem. Se eu estou fazendo bem, se eu estou no caminho certo, para eles também é bom, porque eles também vão evoluir. E aí, eles vão ficar felizes que estão nos auxiliando, nós estamos recebendo as orientações e estamos seguindo. Então, temos que agradecer a Deus e temos que agradecer também a eles. Segunda enquete. É sobre mediunidade. Então, tem a primeira opção, é uma sensibilidade existente nos seres vivos ou é somente espíritos evoluídos têm essa faculdade orgânica? A Débora falou isso na harmonização. É isso mesmo. Quem prestou atenção vai conseguir entender. Vamos lá. Vamos lá respondendo isso. A Sônia entrou agora. Sônia, se você está vendo a enquete, já responde. Faltam 2 pessoas responder. Está todo mundo vendo a enquete? Porque eu não tenho como saber quem respondeu ou não. A minha não entrou. Quem que está falando? A minha, a Rosana. Não entrou a minha. Rosana, então eu vou perguntar e você responde aqui para mim.
Então, é sobre a mediunidade. É uma sensibilidade existente nos seres vivos ou é somente os espíritos evoluídos que têm essa faculdade? Não, não é só os... É a primeira resposta. É uma sensibilidade existente nos seres vivos. Sim. Beleza, tá. Todo mundo respondeu. Falta mais uma só. Tem mais alguém que não viu a enquete? Sônia, você está vendo a enquete, Sônia? Oi, acabei de responder, Luzia. Beleza. A Alessandra, todo mundo respondeu, será? Alexandra? 9, nós estamos com 2, 4, 6, 8, 10. Não, mas tem mais alguém. Está faltando um. Já respondi. Eu respondi também, já. Então tá bom. Tá uma enquete só? Eu também. É uma enquete só, Luzia? Não, são 3. Você perdeu a primeira, não tem problema. Tá bom. Tá? Então eu vou encerrar aqui. Estou tentando ver se a responder. Oi? Eu fui uma das primeiras a responder. A hora que apareceu, eu já respondi. Aí depois que a gente responde, ela some da tela. Isso é verdade, Então, vamos ver. 8 pessoas colocaram que é uma sensibilidade existente nos seres vivos e uma pessoa colocou que somente espíritos evoluídos têm essa faculdade orgânica. Então, vamos lá continuar aqui vendo o que é a mediunidade. É uma sensibilidade existente nos seres vivos. E aí a gente vai pensar, não, mas seres vivos. Então, por exemplo, o cachorro não é um ser vivo? Mas ele tem mediunidade? Não, isso eu tenho como experiência de eu ter animal, né? Eu tive uma cachorrinha e, às vezes, ela olhava assim para o nada, ficava acompanhando, ou latia. Eles têm uma mediunidade, os animais, eles conseguem ter essa sensibilidade. Então, não é só os humanos. Luzia. Fale. Sônia, você estava falando, liga o som, você ativou para desligar. Então, eu coloquei nos espíritos evoluídos, porque eu pensei, ser vivo inclui bactéria, inclui micro-organismos, inclui planta, inclui alga marinha. Então, eu entendi isso também, por isso que eu estou me explicando agora. Porque é uma sensibilidade existente nos seres vivos, é os espíritos que explicam no livro dos espíritos. Então, é exatamente isso que está escrito. Então, eu estou explicando porque foi uma dúvida que surgiu para mim também. Né? Então, a gente coloca como seres vivos aqueles seres vivos mais evoluídos, não tanto as bactérias, tal. A gente coloca com uma sensibilidade um pouco maior, uma evolução um pouquinho maior. Tá? Que eu acho que foi isso que os espíritos quiseram explicar. É porque do jeito que ficou na enquete, do jeito que está, fica estranho, né? Fica na dúvida, exatamente. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Gente, todas as enquetes eu meio que chuto, porque todas eu fico em dúvida, porque eu acho que meu conhecimento é muito raso, e eu fico em dúvida. Essa eu também fiquei em dúvida. Eu falei, não é espírito evoluído, porque... Eu também. Só por isso que eu respondi o primeiro. Porque eu falei, se o povo da Terra tem, não é para espírito evoluído só, não. Então, porque eu expliquei no começo. Isso, vamos entender que quais são os espíritos evoluídos. Então, eu vou colocar que espírito evoluído é Jesus. Jesus é um espírito evoluído. Né? Então, e o Chico? Ele é um espírito mais evoluído, mas era um espírito... Evoluído, né? Mas não é um espírito muito evoluído, é um espírito especial. Não é que nem nós. Ele está aqui no planeta de provas e expiações. Será que uma outra, por exemplo... Eu não tenho mediunidade ostensiva. Eu não psicografo, eu só tenho intuição. Mas outras pessoas têm vidência. Por eu não ter, eu só tenho a intuição, e a outra ser vidente, ela é um espírito evoluído e eu não?
porque a minha intuição é um pouquinho Mas, mais Luzia, inferior, vamos dizer. alguém como Chico é missionário, né? Sim, ele é um espírito missionário. Mas quando eu coloco o espírito Então, evoluído, mas você não tem... Mas quando eu coloco que é um espírito evoluído, é um espírito muito evoluído. O espírito nós não somos espíritos evoluídos. Nós estamos ainda em provas e expiações. Eu certeza que eu não sou. O Chico veio como espírito missionário, mas ele não sofreu? Ele não passou por situações ainda complicadíssimas na questão física, né? Que ele teve aquele problema nos olhos, né? Além de outros problemas, porque ele tem um problema renal também, tinha um problema de coluna. Por exemplo, o Divaldo Franco está passando por um processo de doença física com a coluna muito sério, que ele falou que ele tem dores todo dia. Pô, e é um cara impressionante. Ele tem uma mediunidade extremamente evoluída. Então, o que eu quis dizer, na verdade, era assim, que todos nós temos a nossa mediunidade, porque isso é uma faculdade orgânica, à semelhança de qualquer outra aptidão, como a memória, a inteligência e a razão. Ou seja, não podemos identificar pessoas que têm uma mediunidade mais desenvolvida como espíritos mais evoluídos. A gente não pode colocar, porque senão a gente vai se colocar num patamar inferior, e estamos todos na mesma situação. Alguns estão um pouquinho mais desenvolvidos na questão espiritual, sim, mas ainda não são espíritos evoluídos, espíritos que vão já, na próxima encarnação, para o planeta de regeneração. Eles ainda vão continuar aqui, passando no planeta de provas e expiações. É esse entendimento que eu quis que vocês conseguissem entender relacionado à mediunidade. Porque a gente acha que o médium é um ser especial. E não existe isso. A mediunidade é uma missão ou uma prova, que nem disse a Débora, né? As pessoas que vêm com uma missão, como o Chico, como o Divaldo, como o Haroldo, que são pessoas que fazem a evangelização ostensiva da doutrina, eles são espíritos missionários, eles vieram com esse comprometimento. E esse comprometimento, o que é? Trabalho. É trabalho, eles trabalham muito, eles se dedicam muito. Então, se eles fossem espíritos evoluídos, eles não estariam sofrendo problemas físicos, porque eles estariam numa outra trajetória, né? Então, é essa a intenção das questões. Talvez eu não tenha me explicado, deixado muito claro, mas a intenção era essa. E aquilo que eu falei também, né, Lu? Às vezes, a mediunidade... Eu tenho uma coisa ainda, Luzia. Desculpa, pode falar, desculpa, então, espero. Às vezes, a mediunidade que a gente tem nessa vida, né, a gente veio para poder dar valor, porque em vidas passadas a gente fez coisa errada. Então, Deus deu novamente a mediunidade para a gente, que seja qualquer tipo de mediunidade, que eu já expliquei, tá? Para a gente dar valor ao que a gente fez de errado em vidas passadas. Mas eu estava pensando É Sônia assim, que está falando, peraí, deixa eu localizar aqui para eu conseguir ver. Pode falar, Sônia. É a Sônia. É que a minha câmera frontal está quebrada, Luzia, por isso que eu não abro ela. É que eu consigo ver pelo quadradinho quem está falando, porque aparece o nome, entendeu? Entendi. Então, que eu fico pensando nessa questão. Tem muitos espíritos muito evoluídos que já vieram, sim, quanto eles trabalharem, serem missionários, sofrerem, eu não tenho dúvida, isso para mim não foi uma questão. Eu fico pensando, mesmo porque Jesus sofreu muito, a gente sabe, lógico, que ele não veio para cá em outra condição, é óbvio, isso aí não tem nem o que discutir, mas ele sofreu muito também, muito. Então, eu acho que do jeito que está, não estou nem questionando a resposta, estou concordando com você, eu já vi isso também no outro curso, mas falando só assim fica vago, né? Porque tem muitos espíritos muito, muito evoluídos que sofreram muito, né? Sim.
Concordo. Bom, Concordo com Luzia, você. assim, eu acho que as palavras, a gente começa a conviver por exemplo, conviver no âmbito da doutrina espírita, a gente começa a ter respostas subjetivas. Na minha concepção, que eu acho que é uma concepção mais padronizada dentro da doutrina espírita, espírito evoluído, a gente considera espíritos que não estão na Terra para resgatar. Ou é espírito em missão na Terra, ou é espírito que já está em outro planeta, né? Nessa visão que eu respondi seres vivos. Porque nós temos espírito que aqui na Terra a gente conhece, no centro, que dá passividade, que não são espíritos evoluídos e já tem a mediunidade como tem essa capacidade, né, de se comunicar. Nesse sentido que eu achei que a resposta era seres vivos, apesar de eu ter ficado em dúvida, mas eu falei, não é só evoluídos, porque tem as pessoas que convivem com a gente que está na mesma fase encarnatória, né, no mesmo degrau evolutivo ainda, não tão alto como evoluído. Mas por esse critério, se a gente for pensar assim, na alternativa que é ser vivo inclui tudo, inclusive vírus. Então, aí também, se a gente tanto para uma resposta quanto para outra, fica difícil deduzir, né? Porque se você vai pensar que, tudo bem, espírito evoluído são os espíritos. Jesus encarnou na Terra e era um espírito crístico, né? De outro patamar completamente diferente. Mas ser vivo também é bactéria, é vírus. Então, eu acho que aí fica difícil de escolher nesse sentido. E aí, por isso que eu coloquei os seres evoluídos, espíritos evoluídos. Aí eu pensei nos que já têm, em princípio, já têm a inteligência. Então, e a pergunta era, somente espíritos evoluídos têm essa faculdade orgânica? Somente? Pois Será que somente os espíritos evoluídos são médiuns? Então, mas aí eu pensei naqueles que já têm uma alma, né? Que já tem um espírito constituído, que não é só o princípio inteligente. Sim, mas então, aqui é espíritos evoluídos, né? Somente espíritos evoluídos têm a faculdade orgânica da mediunidade? Ou todos nós temos? Né? Então, aqui a primeira, uma sensibilidade existente nos seres vivos realmente dá uma questão, dá uma dubiedade, né? Porque eu também fiquei com isso quando eu li no Livro dos Espíritos. Mas eu falei assim, eu vou ser fiel ao que está. E aí eu vou me explicar. Tá certo. Né? Tá certo. E aí eu vou me explicar, porque a gente tem que ser fiel ao que Kardec perguntou e o que os espíritos responderam. Então, aí por isso que eu tentei me explicar. Agora, somente espíritos evoluídos têm a faculdade orgânica da mediunidade? Não, todos nós temos, que foi a Débora falou na harmonização. Então, todos temos. Então, essa na verdade, não estaria correta, porque a mediunidade pertence a todos. Na verdade, eu faço essa enquete realmente para gerar uma certa polêmica. Não pensei que fosse gerar tanto. Então, eu não sei se você vai falar... Meu Deus do céu! Ô, Kardec, tem dor, podia facilitar a minha vida aqui, né? Então, mas é isso mesmo. E a Eni até exemplificou bem. Realmente, às vezes, quando você vai se aprofundando no que está exatamente escrito, você fica meio perdido. E aí você tem que buscar uma coisa, buscar outra, para poder formar o entendimento, né? Por isso que a doutrina ela está sempre num processo crescente, né, de conhecimento, porque às vezes o que você lê vai te fazer pensar, como fez a Sônia pensar e como fez a Eni pensar, e todas as outras pessoas que ficaram também em dúvida, né? Que é exatamente isso, né? O bom é isso, é essa dúvida que faz com que a gente vá buscar mais conhecimento, mais compreensão, né? Eu estou me enrolando, hein? Então, Lu, eu não sei se você vai falar mais para frente, mas eu não sei o nome do livro, não sei se é Ação e Reação, tá? Que vocês vão ler no Básico 2, que fala a respeito de vários espíritos que falharam na mediunidade. Acho que é Ação e Reação, né, Lu?
Eu não lembro o nome do livro, gente, mas eu lembro que André Luiz vai com o mentor dele numa reunião, e ali são vários espíritos que falharam na mediunidade e que eles têm que voltar. Então, quer dizer, todo mundo tem a mediunidade. Todo mundo que está na Terra é médium, de uma maneira ou de outra. Tem uns que estão ativos, né, que tem o dom, mas que trabalha com esse dom, e tem outros que estão quietinho, mas tem o dom, não é isso? Podemos seguir, gente? Eu gostei dessa dinâmica aí, deu uma agitada, ficou também, bom. Olha, hoje eu vou fazer isso semana que vem, vou agitar o povo. Vamos agitar. É uma espécie de janela pela qual se recebem influências do plano espiritual. Opa, peraí. É uma ponte entre os dois planos da vida. Terezinha de Oliveira diz: é natural que nos comuniquemos com os espíritos desencarnados e eles conosco, porque também somos espíritos, embora estejamos encarnados. Então, ou seja, a comunicação ela é constante. A gente, às vezes, a maioria das vezes a gente não percebe, mas essa comunicação é constante, através dos pressentimentos, né? Principalmente. Sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde tempos imemoráveis. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza e indivíduos com habilidades que o distinguiam dos demais. Então, tudo aquilo que eles não conseguiam entender, eles achavam que era Deus, que era uma energia da natureza. Rendiam-lhes cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Mas, em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, ele vai compreendendo já, começando a ter uma compreensão de todo esse processo. Aprende a refinar as ondas do pensamento, ele já começa a perceber que o pensamento tem poder, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes. É o campo vibratório através do pensamento. Encarnados e desencarnados por meio dos recursos da sintonia. Olha só a sintonia do bem trazendo espíritos semelhantes ou do mal trazendo espíritos semelhantes. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunicação das criaturas. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas, que ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético. Olha a força do pensamento, que envolve a pessoa num campo energético. Espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que manifestada aos borbotões, ou seja, de uma maneira muito rápida, é utilizada para auxiliar o próximo. Então, os apóstolos eram médiuns de cura, de orientação, de intuição, eles auxiliavam nesse processo todo de evangelização, importantíssima naquele momento, né? Tanto que tem uma passagem, exatamente, eu não vou falar para vocês exatamente como é que está escrito, mas só o sentido,
que Jesus falou que todos nós podemos curar, todos nós podemos fazer aquilo que ele fazia. Através do quê? Através dos bons pensamentos, através da fluidificação. É isso que ele quis dizer para os apóstolos naquela ocasião. Alguma dúvida? Tem alguma coisa, Dé? Não, tranquilo, o bate-papo está tranquilo, não tem nada. E aí tem o dia de Pentecostes, eu quero ver se eu consigo passar um videozinho, deixa eu dar uma olhada do tempo. Dá. Deixa eu ver aqui, peraí. É 3 minutinhos. Fala do Pentecostes. Vamos ver. Está ouvindo? No dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhares de peregrinos judeus tá ouvindo? vão a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Sim. Estou ouvindo, mas está um pouquinho baixo. Bem-vindo, Samuel. Ali está ele. Estevão. Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João, que bom que está bem. É um prazer vê-lo novamente, Estevão. Mateus? De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Após a Páscoa, o dia em que Jesus... Uau, que lindo. Aqui, peraí. Festa de Pentecostes. Milhares de peregrinos judeus.
Então, aquele ali foi o dia do Pentecostes, né? Então, agora eu vou explicar. Vocês já viram mais ou menos como é que foi, que os apóstolos estavam esperando por Jesus depois da Páscoa, e aí estavam esperando, meio em dúvida, e aí veio aquele momento onde eles tiveram mediunicamente, cada um falou numa língua. Então, vamos ver o que quis dizer. O dia de Pentecostes é caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 13. Significado de Pentecostes. É uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa, que comemora a entrada das tábuas da lei de Moisés no Monte Sinai. É uma festa cristã que celebra 50 dias após a Páscoa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. O Espírito Santo é uma nomenclatura católica. Para nós é Espírito. É um dicionário, né? Ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, os apóstolos. De repente, surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas como de fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles sentou uma delas. No vídeo não parece, porque, na verdade, não tinha essa necessidade. A gente entende como é que funciona a mediunidade. Pergunta: o que teria ocorrido naquele instante com os apóstolos? Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam um conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Porque naquela época precisavam que as pessoas vissem. Na verdade, tais pontos nada mais era do que os espíritos que não se mostravam visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram-na como línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, receberam uma mensagem mediúnica, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia declarar. Pergunta: segundo o Espiritismo, que fenômeno ocorreu ali com os apóstolos de Jesus? A mediunidade poliglota, a xenoglossia. Permitiu que os representantes estrangeiros entendessem na própria língua as maravilhas de Deus. Então, o povo tinha uma porção de gente lá, vários idiomas. E os apóstolos estavam falando de uma maneira que todos que estavam ali fora conseguissem identificar na sua língua a mensagem que estava sendo pedida para ser mandada naquele momento. Um grupo de peregrinos, porém, ouvindo o mesmo ensinamento espiritual que os outros ouviram, preferiu acreditar que os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam embriagados. Lógico, eu vou dar uma desculpa para aquilo que eu não consigo explicar. Eu vou dar uma solução qualquer para aquilo que eu não consigo explicar. Terceira enquete. E é a última. Todas as pessoas recebem a influência dos espíritos? Verdadeiro ou falso? Não estou enxergando. Ah, peraí. Ainda não apareceu. Agora vai. Isso, agora sim. Todas as pessoas recebem a influência dos espíritos? Verdadeiro ou falso? Falta mais um responder? Isso. Ok, todo mundo respondeu. Beleza. Essa estava fácil, né? Que pena, viu? Eu devia ter colocado uma pergunta mais capciosa. Verdadeiro.
A gente recebe essa influência sempre, né? Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo corpóreo e sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades mentais, mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Aqui, ó. Nós atuamos também no mundo espiritual? Vocês acham que isso é verdade? Todas as pessoas, portanto, recebem a influência dos espíritos. A maioria nem percebe esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, impulsos, pressentimentos. Mas há pessoas em que o intercâmbio é ostensivo. Nelas, os fenômenos são frequentes e marcantes, acentuados, bem característicos, que é os tipos de mediunidade. Psicofonia, psicografia, efeitos físicos e outros, que a gente vai ver mais à frente. Ficando evidente uma outra individualidade, a do espírito comunicante. Temos 2 exemplos aqui. A essas pessoas, Allan Kardec denomina médiums. Médium é uma palavra neutra, de origem latina. Quer dizer medianeiro, que está no meio intermediário. A mediunidade independe das condições morais do indivíduo. Porém, em relação à afinidade que se aplica à mediunidade, há dependência das qualidades morais do médium, pois a mediunidade pode ser direcionada tanto para um mau uso como para um bom uso. Então, aqui a gente lembra, infelizmente, da historinha do João de Deus. Um médium, ele é médium, ele tem uma comunicação, ele recebeu durante muito tempo uma influência positiva, porque a sua moral estava mais elevada. Quando ele começou a receber a influência dos espíritos inferiores e se deixou dominar e foi se direcionando para esse caminho, aí ele continua médium? Continua. Mas não foi para o lado bom, infelizmente. Porque a sua moral não o levou. Ele caiu para a moral, para a baixa moral. A mediunidade, elas têm várias finalidades para o ser humano. Vem demonstrar a existência das coisas invisíveis. Permite que os espíritos desencarnados nos enviem mensagens esclarecendo sobre a vida e o universo criado por Deus. Imaginem só a falta que faria se o Chico não escrevesse, não psicografasse tantos livros, que nos colocasse com tantas orientações, o nosso lar, que nos dá uma visão do plano espiritual, num intermediário, né, que é num próximo ainda à Terra, mas num plano mais elevado, onde nós vamos, depois que desencarnar, vamos para essas colônias, ou o nosso lar, ou tantas outras que tem, para poder entender a nossa história, né? Entender os caminhos que nós trilhamos e o que vai ser necessário para voltarmos, né? Então, isso foi bastante esclarecedor. Ajuda a curar e aliviar as dores físicas e morais. A partir do momento que eu vou conseguindo entender essa comunicação, conseguindo entender a importância, eu consigo me aliviar. Mas tudo depende do meu processo, do meu caminho. Deve ser usado apenas para o bem comum, nunca para o mal. Se o médium não trabalha em sua própria edificação, torna-se presa fácil de maus espíritos. Então, é muito importante que o médium, que ele está trabalhando, ou para receber mensagens, ou para dar psicofonia, psicografia, ou ele é vidente, independe do tipo de mediunidade que ele tem que saber que ele é instrumento. Ele não é nada. Quem faz tudo é a espiritualidade. É muito importante, porque quando a pessoa coloca o orgulho acima do trabalho, aí ela começa a aproximar os espíritos inferiores. Portanto, se o médium é de baixa moral,
Os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. Lembra a historinha dos espíritos protetores? Que eles estão do nosso lado. À medida que a gente vai se aproximando dos espíritos inferiores, eles estão próximos, mas um pouco mais afastados. A partir do momento que eu começo a melhorar, eles voltam. A mesma coisa aqui. A partir do momento que o médium está em baixa moral, os espíritos que vão se comunicar com ele, eles não vão conseguir se sintonizar porque a vibração dele está baixa. E ele não vai dar a comunicação, porque a moral dele está baixa. Os espíritos bons, os espíritos inferiores conseguem passar as informações. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, desprendimento das coisas. Então, eu estou fazendo tudo porque eu estou querendo trabalhar na seara de Jesus. A mediunidade é um trabalho. Os defeitos que os afastam são o orgulho. Eu sou médium de cura. Nossa, você não é nada. Você é um instrumento. O egoísmo. Eu vou vender esse meu serviço. A inveja, o ciúme, o ódio, a sensualidade, todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então, se eu tenho tudo isso em alto, porque um pouco de orgulho todos nós temos, que nós estamos nesse planeta. Egoísmo ainda temos. Mas se isso tudo é muito forte, ele é uma característica predominante da minha personalidade, eu não vou conseguir me conectar com os bons espíritos para conseguir trabalhar. Segundo Emmanuel, o primeiro inimigo do médium reside nele mesmo. Então, se eu quero trabalhar na seara de Jesus através da mediunidade, através dando passe, o que for, eu tenho que observar as minhas ações. Tipos de médium. Gente, eu não vou me aprofundar nesses tipos de médium, porque vocês mais à frente no curso, vocês vão estudar isso detalhadamente. Vai ser só uma pincelada, tá bom? Então, tem os médiuns de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Eu vou contar a historinha do Peixotinho no final. De efeitos intelectuais, os que são mais propensos a receberem e transmitirem as comunicações inteligentes. Então, vamos colocar aqui uma situação. Então, de repente, aqueles cientistas, aquelas pessoas muito inteligentes, elas recebem essas intuições através dos pressentimentos, através das intuições, muitas coisas relacionadas à medicina, à ciência, que vão nos ajudar nesse processo evolutivo do planeta, a nível de conhecimento, de natureza. Então, essa mediunidade, como todos somos médiuns, a mediunidade, através da intuição, pode auxiliar as pessoas inteligentes a colocarem grandes projetos que vão auxiliar a humanidade. Isso através da mediunidade. Às vezes, eles nem percebem. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, que são pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral, local, vaga ou material. Então, eu tenho uma colega que, às vezes, ela percebe o cheiro, um cheiro gostoso, um cheiro de rosa, e tem essa impressão que ela percebe a presença dos espíritos dessa maneira. Às vezes, uma sensação, uma sensação na cabeça, quando você começa a fazer um trabalho de mediunidade, você consegue sentir a presença através de uma leve pressão. Isso tudo vocês vão conseguir entender quando vocês estiverem um pouquinho mais à frente. Médiuns audientes ou auditivos, os que ouvem os espíritos, mas de uma maneira diferente da intuição. Médiuns falantes ou de psicofonia, aqueles que falam sob a influência dos espíritos. Então, o espírito eu vou estar no comando, eu vou estar
no comando da minha consciência, mas a fala não é minha, a fala é do espírito. Médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm senão no estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Então, está quase dormindo e tem essa sensação de ter visto, né, de ver nessa configuração. E os outros conseguem ver com os olhos abertos, conseguem ver os espíritos. Médiuns sonambúlicos ou sonâmbulos. Aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Médiuns curadores, que tem o Paulo Neto, né, que faz um trabalho no GEMB, né, fazia, né, presencialmente, agora só faz online. Os que têm o poder de curar ou aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Então, aqui, os que têm o poder, está errado, eles não têm o poder. O grupo espiritual que os acompanha, por exemplo, o Paulo Neto, é que vem, através dele, vem um grupo de espíritos que vão curar? Não, vão aliviar, principalmente, através da imposição das mãos e pela prece. Esse alívio vai ser ocasionado se estiver dentro da vontade de Deus, se for para o meu merecimento, e o que eu vou fazer depois que eu tiver esse alívio, né? Eu tenho que fazer uma mudança na minha vida, senão o problema volta. Médiuns psicógrafos ou escreventes. Os que têm a faculdade de escreverem, eles mesmos sob a influência dos espíritos. O Chico, né? Segundo Teresinha de Oliveira, do ponto de vista espírita, desenvolver mediunidade não é apenas sentar-se à mesa mediúnica e dar comunicação. É apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual, a fim de lê-la nas melhores condições possíveis de manifestação. Então, eu tenho que me entender, eu tenho que me perceber para eu conseguir compreender qual é o tipo de mediunidade que eu tenho. Isso tudo é através de muito estudo também, disciplina. E aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. Lembrando que a mediunidade ela só pode ser realizada dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo que esteja protegido, tá? Para você ter a proteção da casa contra os outros espíritos que querem perturbar. Tem um livro que chama Seara, Aconteceu na Casa Espírita, e Seara do Bem também, se não me engano, que ela conta muito o que acontece dentro de uma casa espírita, a influência dos outros espíritos que vêm perturbar e até com objetivos de acabar com a casa espírita, porque muitos espíritos estão sendo auxiliados. Esse desenvolvimento mediúnico abrange providências de natureza tríplice. É a doutrinária, é a técnica e é a moral. Então, eu preciso conhecer a doutrina, depois eu vou me aperfeiçoar na técnica e depois eu tenho que ter uma moral elevada. Porque senão, não adianta eu conhecer, não adianta eu ter a técnica, que qual é a aproximação que eu vou ter? Quais os espíritos que vão se aproximar de mim? Alguma dúvida? No chat está tudo ok. Então, vamos lá. Agora é a história do Peixotinho. Peixotinho foi um grande médium de materialização e efeitos físicos. Por seu intermédio, se realizaram diversas sessões de materialização que ficaram conhecidas como as materializações luminosas. Cabe, então, esclarecer brevemente como ocorre o fenômeno de materialização. Para que seja possível os espíritos desencarnados se materializarem, é necessário que se utilizem do ectoplasma
projetado do médium ou das pessoas presentes que tenham essa capacidade mediúnica. Essa substância, delicadíssima na visão dos espíritos, é um plasma de origem psíquica que se exala através do médium de efeitos físicos, e um pouco dos outros, através da emanação. Ectoplasma é uma substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Gente, nesse endereço aí que eu coloquei, tem um rapaz que ele dá uma aula sobre ectoplasma. É maravilhoso, ele explica muita coisa, é muito interessante. Eu sugiro que vocês depois, se vocês quiserem, eu coloco depois no grupo esse endereço, que é muito interessante assistir essa aula do ectoplasma. Manda pelo WhatsApp, Luzia, por favor. Mando sim, pode deixar. O termo foi criado pelo fisiologista francês Charles Richet e publicado em 1922 no seu Tratado da Metapsíquica, pelo qual ele relata suas observações acerca de manifestações extraordinárias através de médiuns como Eusápia Paladino e Eva Carriere. Na codificação espírita, Allan Kardec não utilizou qualquer denominação especial para essa substância. Então, ele não fala ectoplasma, não aparece na codificação, considerando-o como uma variação do fluido cósmico universal. Então, ele coloca como isso, variação do fluido cósmico universal. É expelida por todos os poros, mas em maior proporção pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pontas dos dedos e ainda pelo tórax. Importante ressaltar que não é o espírito que se materializa, e sim o ectoplasma que adere à forma do perispírito do espírito. Então, ou seja, é essa substância que ele vai moldar o perispírito do espírito, porque o espírito ele não consegue se fazer presente sem um ectoplasma, naquele momento. Ele não é só os médiuns videntes que conseguem ver. Mas para ser visualizado por mim, por vocês, é necessário que tenha um ectoplasma que vai cobrir o perispírito do espírito e vai se apresentar de uma forma, de uma última encarnação, onde as pessoas vão conseguir identificar. No Brasil, as materializações produzidas pelo médium Peixotinho ficaram famosas. Tem vários assuntos, explicações dos filhos, inclusive, sobre essas sessões de materialização do Peixotinho. Vale a pena vocês procurarem no YouTube, se vocês quiserem saber mais como é que ocasionava isso. Muitas dessas sessões foram observadas e acompanhadas por estudiosos devido à seriedade do trabalho de Peixotinho. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Muita luz e paz a todos. Eu sei que vocês ficaram com vontade de saber mais sobre isso, mas aí vocês têm que ir depois, porque senão não dava tempo. Só do ectoplasma, gente, vale a pena assistir. O rapaz explica de uma maneira bem pedagógica, bem didática, dá vontade de assistir várias vezes, porque é uma explicação muito legal. Então, quem puder abrir a câmera agora para a gente dar a finalização da aula. Sobre o tipo de mediunidade, cada uma tem vários aspectos. Tem um livro, na verdade, que é o Livro dos Médiuns, que trata, dentro da codificação, que trata de tudo, de todos esses tipos de mediunidade, né? Quem tiver interesse pode dar uma olhada, mas como o ano que vem ainda vocês vão estar ainda não chegando nesse Livro dos Médiuns, vão tendo um pouquinho mais de paciência para poder não fazer muita confusão com as informações, porque tem sempre uma sequência, né, de aprendizado. Então, às vezes, você vai querer dar um pulo só para saber, até vale, mas às vezes vai ficar um pouco confuso, né?
Nossa, agora vocês ficaram quietinhos. Não tem mais aquela dinâmica, aquela loucura, um falando. Que pena. Lu, a gente deve deixar uma enquete para o final. Uma no começo, outra no meio e uma no fim. Então, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Vocês sabem que já está acabando, né? A aula que vem é a última, na verdade, não é até o biquinho da Michele. É a última aula, e esse é o último questionário. Muito. Agora eu estou gostando comemorar. muito. Eu estou gostando muito, Luzia. A última não é dia 6? Então, não. O Costa mandou essa orientação que a gente passou para vocês. Então, a última aula, na verdade, ia ser um conteúdo, só uma aula finalizando mesmo, não tinha mais nenhum conteúdo planejado. Então, ele resolveu finalizar antes, até porque, como a gente vai ter reunião para a formação das novas turmas, já agora, dia 11 de dezembro, então ele tem que finalizar, fechar as turmas, ver quem já passou, aonde que vai ter vaga, tal, para a gente poder fazer o planejamento, né? Então, por isso que ele terminou uma semana antes. Né? Uhum. Mas o grupo vai continuar aberto, né? Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem passar para nós, tudo bem. Tá bom? Certo. Beleza, gente. Então, para vocês ficarem... Você não conhecer outros educadores. Oi? Você não conhecer outros educadores. Ah, sim, Né? E outra, quem for aprovado, que acho que está todo mundo aprovado, vai ser, que nem a gente falou na primeira aula, vai ser inscrito automaticamente. Então, vocês não precisam entrar no site para se inscrever para o básico 1. Tá? Vocês já só são se vocês inscritos. quiserem mudar de horário e de dia. Isso, aí de sim. dia e de horário. Aí tem que fazer a inscrição separada. É que nem aquelas orientações que eu postei, né? Que o Costa passou para nós e eu repliquei para vocês. Então, aquelas pessoas que quiserem mudar de horário, aí de dia da semana também, então tem que entrar no site e... Eu acho que mandar e-mail, né? Na verdade. Acho que é mandar e-mail. Eu acho que é mandar e-mail que está escrito lá. Mandar e-mail, né? Avisando que está querendo mudar o horário, tá? Isso. É isso, mas é bom mudar de professor, porque aí vocês vão falar assim, a Luzia não era aquela professora que eu achei que ela era tão boa, é nada, essa aí é melhor, por isso que é bom no começo. Aí vocês acham que é tudo bom. Eu já me apeguei, já, não queria mudar. Mas a gente está junto agora. Mas a gente está aqui com vocês. Não dá para desligar mais, já fizemos um elo. Esse elo aqui não se corta mais. Né? Que bom. E às vezes pode até ser que mais lá para frente a gente volte a dar aula para vocês também. Dependendo, Uma das duas, pode ser que às vezes até casa da Luzia voltar a dar aula para vocês, entendeu? Depende da turma que o Costa vai colocar a gente para... Porque ele que determina, né? A gente pode sugerir, mas ele que manda, né? E aí, quem tem juízo obedece, né? É isso aí, né? Então, tá bom, gente. Então, vamos finalizar com a nossa prece final. Vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo sempre a espiritualidade do nosso trabalho, que sempre nos auxilia, nos orienta, nos ilumina nesse projeto, nessas aulas, que servem principalmente para nós, educadores, para também a nossa transformação, a nossa evolução. E aí, através das intuições, das orientações, a gente passa os conhecimentos que a gente tem para vocês. E através dessa aula, a gente compartilha, na verdade, né? Todos nós participamos, ensinamos e aprendemos juntos. Agradecendo ao GEMP por essa oportunidade desse trabalho na Seara de Jesus e que faça com que cada um de nós pegue esses conhecimentos e coloque no nosso dia a dia para a nossa transformação, para a nossa evolução, para a nossa doutrinação
e que assim, através desses conhecimentos, a gente consiga se transformar em pessoas melhores para nós mesmos e para nossas famílias, nossos amigos, no trabalho, para todas as pessoas. Graças a Deus e graças a Jesus. Valeu, pessoal. Boa semana aí para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Semana para todo mundo. Boa semana. Tchau, gente. Rosana, espera aí, Rosana. Fiquem com Deus. Nossa, então, vamos assumir bastante. Você põe tudo, você regula, aprender a fazer esse pão. E aí, Rosana, tudo certo? Tudo, meninas. Tudo bem? Vocês precisam. Então, a gente vai te explicar uma coisa. Quando você pediu lá atrás que a gente te desligasse, isso foi feito. Foi feito o desligamento. Feito o desligamento, não dá para a gente voltar para o COS e falar assim, olha, porque já tinham tido todas aquelas aulas que você perdeu. Então, o que vai acontecer de diferente em relação às outras pessoas da sala? A sua matrícula não é automática. Você vai ter que fazer a inscrição. É só isso. Certo. Tá? Porque o Costa acha que você tá desligada mesmo. Entendeu? Entendi. Como você fez como você colocou para nós que estava te fazendo bem, que era importante para você continuar, eu e a Débora falamos assim, só por uma questão de regulamento, eu acho que também isso nem era tão importante para você. O que era importante era você participar da aula, não é isso? Sim, com certeza. Então, por isso que, na verdade, a gente acabou não comunicando você naquela época, porque, de repente, poderia ser alguma coisa que poderia tirar você do caminho. E se era tão importante para você, a gente ficou de boa, né? Não passamos essa informação para você. Na verdade, o que acontece? Principalmente no online, tem vaga sempre. O grande problema é o presencial, porque como as salas são pequenas, então existe uma certa dificuldade para você colocar muita gente dentro da sala. Mas você vai continuar online, não vai? Vou. Então, não tem problema. Então, eu sugiro a você que no dia 6, que é quando ele pede para começar a fazer a inscrição, você já faça a inscrição no básico 1. Tá certo? Nesse link que vocês mandaram, aí quando for no dia 6 eu faço a inscrição normal. Exatamente, já se colocando no básico 1, porque não vai ter ID, porque o ID só tem em agosto. Entendi. Então, o ID não vai aparecer a opção ID lá, só vai aparecer a básico 1, e é o que você já está preparada para fazer. Tá, ótimo, sem problemas. Então, quando, por exemplo, no ano que vem, te perguntarem se você fez ID, logicamente você vai falar que fez, porque foi só uma questão daquela situação, né? Que você saiu, depois você voltou. Né? Mas, sim, sem problemas. Tá bom, Rosana? A gente só quis esclarecer para não deixar... Não, e foi ótimo. Até mesmo que eu acho que se você tivesse me falado mesmo, ia dar aquela... né? Ia dar aquela desmotivada. Meu Deus. Né? E para mim foi tão importante ter voltado esse período, porque é aquilo que eu falei para você, na hora que a gente fala em desistir, você fala, eu vou desistir, seja lá, não tenho tempo, e mesmo no ônibus dá tempo, aí você vê quando termina, eu já consegui chegar em casa, e para mim foi muito, muito, muito importante, a evolução, ela foi muito, muito, muito importante mesmo, o aprendizado, e às vezes a gente assiste a aula, eu vou